Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então algumas decisões publicadas agora na terceira semana de outubro de 2019 pelo TST e que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Então, a primeira decisão que vemos trata da consequência jurídica do não cumprimento da Lei 11.738 no que se refere à distribuição da jornada do professor da educação básica. São os embargos 10.314 de 74 de 2015, cuja emenda traz que a consequência jurídica do descumprimento da regra que disciplina a composição interna da jornada de trabalho, quando não extrapolado o limite semanal da duração do trabalho, disciplinado pela Lei 11.738, é o pagamento do adicional de 50% para as horas trabalhadas em sala de aula, além do limite de 2/3 da jornada. Entendimento aplicável para o trabalho prestado após 27 de 4 de 2011, em respeito à modulação dos efeitos da decisão da STF. Então, o que se tem? A Lei 11.734 estabelece que para os professores da educação básica, a jornada será distribuída entre 2/3 em sala de aula e 1/3 em atividades chamadas extraclasse, correção de prova, preparação de aula e atividades semelhantes. Então surgiu a dúvida, especialmente, do que aconteceria se a jornada inteira do professor fosse em sala de aula, se haveria necessidade do pagamento de 1/3 correspondente como horas extras, ou seja, a hora normal mais 50%, se não seria devido qualquer tipo de pagamento adicional, ou se como se resolveu nesse caso, por decisão do Tribunal Pleno do TST, de que seria devido um adicional de 50% para aquelas horas que ultrapassassem os 2/3 estabelecidos em lei para o trabalho devido em sala de aula, ou seja, se mais do que 2/3 da jornada do professor da educação básica for cumprido em sala de aula, então esse período que extrapole esse limite vai ser pago com um adicional de 50%, ou seja, não ao pagamento dobrado das horas, mas a simplesmente o pagamento de 50% na pressuposição de que se o professor se via premido a não poder usufruir ou não poder utilizar 1/3 da jornada para a preparação das aulas, ele terá que usar algum outro período que não corresponde integralmente à jornada contratada para realizar esse serviço. E, consequentemente, entendeu-se que a medida de justiça era determinar o pagamento apenas do adicional e não novamente de horas extras integrais, como horas extras mais adicional. Nesse próximo caso, nós temos a decisão da SDC, na qual se confirma que cabe a aplicação dos princípios gerais do processo para a garantia do direito fundamental à ampla defesa, mesmo com relação à inovação recursal. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 11.369, de 55, de 2018, cuja emenda traz que não se pode olvidar que o dissídio coletivo apresenta peculiaridades que o distinguem das típicas ações judiciais. Tal circunstância, contudo, não afasta a aplicação dos princípios do devido processo legal e do contraditório, os quais devem ser aplicados a todos os processos, com a finalidade de assegurar aos litigantes o exercício do direito fundamental à ampla defesa. Em suas razões recursais, o sindicato defende a desnecessidade de serem observados os requisitos formais previstos na Lei 7783, a Lei de Greve, para a deflagração do movimento paradista, em razão de se tratar de greve ambiental, cujo objetivo era exigir da empregadora o cumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho, a fim de afastar riscos graves e eminentes a que os trabalhadores estariam expostos. Então, o que ocorreu foi que, no bojo desse dissídio coletivo, houve o pedido de declaração de abusividade da greve, exatamente por não se terem observado os requisitos formais trazidos na Lei de Greve, a 7783. A alegação inicial, em contestação oferecida pelo sindicato, era de que se tratava de greve fundada na supressão de adicionais de periculosidade e insalubridade. Houve, então, o julgamento pelo Tribunal Regional, que entendeu que sim, era abusiva porque não se atenderam às formalidades exigidas. E em sede de recurso, então, e aqui é a referência a razões recursais, o sindicato vem alegar que, na verdade, se tratava de uma greve ambiental, que, na verdade, visava o cumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho, e, conforme a jurisprudência do TST, nesse caso, assim como quando não se tem o pagamento de salários, não há necessidade da observância estrita dos requisitos estabelecidos na lei de greve. Entretanto, a conclusão que se extrai desse julgamento é de que, mesmo no bojo de dissídios coletivos, que tem um caráter atípico em relação a outras ações judiciais, devem ser observados os princípios do processo legal e do contraditório, de modo a se permitir o pleno exercício da defesa. Nesse próximo caso, ainda uma decisão da SDC, na qual se invalida a norma que tentava regulamentar o direito à garantia no emprego em favor da gestante,
no qual se aborda a reforma trabalhista, ou seja, a Lei 13.467. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 22.166, dígito 97 de 2017, cuja emenda traz que a condicionante estabelecida na cláusula impugnada, comunicação do estado gravídico ao empregador no prazo de 90 dias após a concessão do aviso prévio, fim do qual nada mais poderá postular em termos de reintegração, salários correspondentes ou estabilidade provisória, dispõe-se da jurisprudência que prevalece de longa data no STF. Pelos mesmos fundamentos, não há como concluir não é como incluir a garantia de emprego à gestante, direito constitucionalmente assegurado, no rol exemplificativo trazido pela Lei 13.467, que, balizando a atuação da Justiça do Trabalho pelo princípio da intervenção mínima, em prestígio à autonomia da vontade coletiva, sinalizou quais matérias prevalecem sobre a lei quando dispostas em normas coletivas. Então, o que ocorreu foi que houve um dissídio coletivo, houve acordo entre as partes suscitantes e as suscitantes, o Tribunal Regional homologou o acordo, mas o Ministério Público interpôs recurso ordinário para impugnar exatamente essa cláusula, porque ela estabelecia que após 90 dias da concessão do aviso prévio, se a trabalhadora gestante não informasse o empregador acerca dessa situação, nada mais poderia ser requerido em relação à garantia do emprego, notadamente a reintegração ou os salários correspondentes. Ocorre que a jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que o desconhecimento do estado gravídico, ou seja, da gravidez, tanto da empregada quanto em relação ao empregador, isso não impede que sejam garantidos em reclamação judicial futura, reclamação trabalhista futura, os direitos que sejam correspondentes a essa situação. Aqui, no caso, haveria essa limitação, que não só está em contraposição à jurisprudência do TST, mas também em relação à jurisprudência do STF referida nesse julgado, ou seja, que não caberia à norma coletiva restringir direitos que sequer a lei poderia fazer. E também, o que é ilustrativo nesse caso, é que não se admitiu que essa regulação ao direito à garantia no emprego em favor da gestante seja limitado por norma coletiva ainda no âmbito da Lei 13.467. E essas foram as decisões que mais nos chamaram a atenção e que entendemos mais relevantes, publicadas pelo TST na terceira semana de outubro de 2019. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou algum outro lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo para tratar dele. Peço que você dê seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!